Olá, 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 virginianos. Eu sou a Lígia, sou a sua taróloga, que vai estar aqui toda semana, mostrando para vocês um pouquinho da previsão semanal. A gente vai falar hoje da primeira semana de novembro, para saber como é que vai ser. Se você tiver interesse em fazer uma tiragem individual, eu vou deixar meu contato aqui na descrição, tá? E enquanto isso, você pode se inscrever no canal, esse canal é novo, tô precisando de uma ajudinha de vocês aí para crescer. E deixar um like se você gostar desse vídeo, tá bom? Vamos começar tirando a energia dessa semana, mas antes vamos pedir para o universo para me fazer de canal limpo e direto, para que todas as respostas que eu busco, as mensagens que eu procuro, saiam de forma clara através dessas cartas de tarô, sem que meus sentimentos, meus pensamentos, desejos ou medos interfiram na tiragem ou na leitura dessas cartas. Então vamos lá, pedir a energia dos virginianos nessa primeira semana de novembro. Vamos lá, energia, energia, energia. Roda da fortuna. Vou pedir 3 cartas para contextualizar essa energia, para a gente saber do que o tarot está falando. 3 cartas para contexto. Vamos lá, 3 de paus. 5 de espadas. E 7 de copas. Vamos lá, vamos entender então essa primeira parte aqui da nossa leitura. Saiu a energia da semana como roda da fortuna. A roda da fortuna, ela é uma carta que fala sobre sorte, fala sobre destino, fala sobre movimento, sobre altos e baixos, é um ciclo, né? Então, tem sempre, você pode estar no alto, você pode estar embaixo. Então, ela fala também de ciclos que se repetem, né? Então, ela é uma carta meio kármica também, né? Aquela repetição, ela pode falar de repetição de padrão, por exemplo, um ciclo que você sempre repete na tua vida, tá? Essa é a energia. Vamos entender em qual sentido essa energia está aparecendo aqui pra gente, tá? Ó, temos o 3 de paus. Como sempre, gente, eu vou falando um pouquinho das cartas e assim vocês vão aprendendo também, né? O significado das cartas do tarô. O 3 de paus é uma carta de expansão, de olhar para novos horizontes, né, de planejar o próximo passo. Então, 2 de paus é uma carta de planejamento, para você escolher o caminho. 3 de paus já é você se preparando para dar o primeiro passo, né, em direção a esse caminho que você escolheu, tá? Então, ela é uma carta muito boa, é uma carta de expansão, uma carta de começar algo novo, um novo caminho, mas vamos entender aqui. Saiu também 5 de espadas. 5 de espadas é uma carta assim, que fala de derrota. Derrota em qual sentido? Uma derrota moral, sabe? Às vezes você tá tendo um conflito, aí você vence aquela briga, né? Ganhou ali no argumento. Mas a outra pessoa saiu triste, você se estressou. Então, assim, é um conflito onde quem ganha, não ganha de verdade, sabe? É uma vitória amarga, né? Então, ela é uma carta que também pode falar de traição, né? Pode falar de agir pelas costas. Ela não é uma carta muito boa, assim, né? Lógico que toda carta tem um sentido bom também, mas essa carta é num sentido de derrota, de vitória amarga, tá? Conflito, fala muito de conflito. E o 7 de copas é uma carta que fala sobre muitas opções, então às vezes você está muito confuso em para qual caminho você vai, o que você deve escolher, o que você deve fazer em uma determinada situação, né? Então ela é uma carta normalmente que fala de confusão, de ilusão, tá? Então vamos entender. Se a energia, a gente está falando da roda da fortuna, o que pode estar querendo dizer aqui pra gente? Essa é a energia da tua semana, como você vai estar ou como você deveria estar, né? A roda da fortuna, então, fala de ciclos. O que está acontecendo aqui? A gente está vendo 2 cartas aqui que juntas, elas podem dar um tom mais negativo para essa tiragem. Por quê? E quando a gente fala de muitas ilusões e dos 5 de espadas, que é essa carta aí de vitória amarga, né, de conflito, o que a gente está dizendo é que você pode estar um tanto quanto confuso no que fazer, tá? E as opções que você tem são 2. Entre todas essas opções, pode ser que uma seja muito ruim, a outra seja boa, mas você não consegue identificar o que é bom e o que é ruim para você, né? E, enquanto isso, a roda da fortuna está falando aqui que você vai... como se você fosse escolher algo que está destinado a você, o que vai fazer você repetir um ciclo dependendo da sua escolha, tá? A gente vai entender melhor do que as cartas estão falando conforme a gente vai tirando o restante das cartas, a gente vai linkando tudo, tá? Aqui ainda não está muito claro exatamente,
Mas claramente a gente está falando de escolhas aqui. Você tem escolhas, você tem que decidir o que você vai fazer, mas você tem que ali identificar o que é bom para você, porque dentre essas escolhas pode ser que tenha alguma coisa que não te faça tão bem, tá? E enquanto isso, dependendo dessa escolha que você fizer, ou qualquer escolha que você faça, isso vai criar um movimento na tua vida, né? Vai levar você para algum lugar, né? Talvez repetindo o ciclo, ou talvez levando você para o próximo passo, né? O próximo estágio da sua vida, pode ser. A gente vai ver já nas próximas cartas. Vamos ver se a gente entende direitinho o que está acontecendo aqui. Agora eu vou tirar uma carta de desafio. Desculpa, gente. Uma carta de desafio. E também vou tirar 3 cartas para contextualizar. Então vamos lá. Olha lá. As de ouros, tá? Vamos pegar 3 cartas para contextualizar. Então, para o desafio aqui, ó. Rei de espadas, 4 de ouros e as de copas. Olha só que interessante. A gente estava falando da energia, né, da roda da fortuna, mas meio que ela é dependente de uma escolha que você vai fazer, né? O teu desafio, saiu o As de Ouros. O As de Ouros são novas oportunidades concretas, né? Então, qual que é o seu desafio? Talvez seja identificar qual é a nova oportunidade aqui que tem esse potencial de te trazer um retorno concreto, de trazer um resultado concreto, bom para você, né? Então, talvez o seu desafio seja justamente conseguir identificar essa escolha. E aí, o que ele fala? Seu desafio, agir com racionalidade, com clareza, com lógica. Ele está falando para você ponderar, né, pensar bem no que você vai escolher, porque você precisa conseguir identificar o que é bom para você entre tantas opções que você tem, tá? Aí tem uma coisa aqui, ó, 4 de ouros. O 4 de ouros, ele fala sobre estabilidade, mas ele também fala sobre apego, sobre o medo de mudança, né? Então você fica pegado ali, parado aonde você está, com medo de dar um passo e de errar esse passo, né? Então ele pode estar falando de você estar segurando algo, né? Está segurando uma situação onde na verdade você tem que soltar para conseguir aproveitar essa nova oportunidade. Para isso, você vai ter que analisar, né? Você vai ter que raciocinar, ter clareza das suas opções, para você soltar isso com segurança de que você está indo para o caminho certo, né? E aqui temos outro as, ó, o as de copas. O as de copas também é o potencial emocional de algo, né? Está te mostrando que a nova oportunidade, além de ser uma oportunidade concreta, algo que vai te trazer realmente um resultado concreto, ele também pode te trazer uma satisfação emocional. Ele também tem esse potencial de satisfação emocional, além da satisfação material, né? E sempre lembrando, gente, a minha tendência é sempre jogar para o relacionamento, tá? Mas aqui a gente pode estar falando de trabalho, de relacionamento, né? De finanças de uma maneira geral. Então você de repente está lá com vários conversantes e você está querendo escolher, né? Um ali, você conheceu uma pessoa, conheceu outra, e você está querendo escolher alguém para seguir em frente, né? E de repente você tem medo de errar, medo de se decepcionar de novo. E você quer alguém que te traga um futuro, né? Então existe esse risco de repetição de ciclo ou de você passar para um próximo ciclo. E aí qual que é o seu desafio? Saber identificar o que realmente te traz um resultado concreto, ou seja, que vai virar um relacionamento de fato, concreto, concretizado, né? Com potencial emocional muito bom, né? Mas para isso você não pode ficar com medo, né? É medo de se abrir, né? Medo de escolher, ficar presa nessa situação sem poder escolher. Então você tem que ter clareza para fazer essa escolha, tá? Por exemplo, no relacionamento caberia assim. No profissional poderia ser uma escolha por exemplo, se tem várias propostas de trabalho, ou você tem vários caminhos, você pode continuar na sua empresa, tem uma outra empresa, sua irmã está abrindo um negócio e te convidou, ou você vai abrir um negócio, sabe? Você pode ter várias opções ali para trabalho, por exemplo, e você tem que avaliar o que é a melhor opção para você, né? Para de repente você conseguir progredir, né? Fazer sua vida andar, né? Mas para isso o quê? Você tem que soltar o que você está vivendo. Então também pode ser no sentido profissional financeiro, tá? Mas aqui a gente vê claramente que o seu desafio é conseguir encontrar essa oportunidade concreta, né? Que vai te trazer também uma satisfação emocional. E que para isso você precisa soltar, né? Aprender a arriscar, vamos dizer assim, mas sem ser do nada. Você tem que pensar, realmente refletir. Essa carta aqui te traz muita confusão,
porque aí você fica tentando ponderar ali, fazer os prós e contras de muitas opções, e você fica muito perdido, tá? Mas você tem que ir com calma, raciocinar com clareza, com lógica, né? Traçar cada um desses caminhos para onde eles poderiam te levar. Porque se você conseguir identificar o caminho que vai te levar para um crescimento, ele vai realmente ser um crescimento concreto, tá? Então, esse aqui é o seu desafio. Vamos pensar agora vamos pedir para o tarô as melhores atitudes que você, virginiano, pode tomar nessa primeira semana de novembro, para ajudar a gente aqui nessa história, tá? Então, vamos lá. Vou tirar uma carta, melhores atitudes, mundo, nossa. E vamos tirar mais 3 cartas para contextualizar esse mundo aí. Força. Rainha de paus. Opa, tirei 2. E agora? Vamos com as 2, então, né? Fazer o quê? Não dá para ignorar. Vamos lá, vamos tirar 4. Normalmente eu tiro 3, mas vamos no 4. Então, vamos lá. Melhores atitudes. O que o tarô tá falando para você? A melhor atitude que você pode ter é agir como o mundo. O mundo fala do quê? O mundo fala de realização, o mundo fala de fechamento de ciclos para você começar uma nova fase. O mundo fala de viagem, tá? O mundo é uma carta, assim, ela é a última dos arcanos maiores, né? Ela é uma carta que engloba tudo, ela é uma carta de completude, né? No sentido ruim, ela poderia falar de você estar fechado ali no seu mundinho, você precisa expandir, algo nesse sentido. Mas vamos tentar encontrar aqui o que o mundo está dizendo, tá? Ele está falando o quê? Para você, de repente, viajar? Para você, de repente, finalizar um ciclo? Ou aprender a ficar satisfeito, realizado com aquilo que você tem? O que ele está falando? Olha só. O julgamento, ele também é uma carta de fechamento de ciclo, tá? Ele também pode ser uma carta de finalização. O julgamento fala muito de você pegar tudo que você já viveu do passado, tudo que já aconteceu, e juntar tudo e fazer o julgamento ali para decidir o que você vai fazer a partir de agora. Depois de tudo que você já viu, o que você faz a partir de agora? Para que lado você vai? É uma grande decisão, tá? Também fala de renovação, por exemplo, né? Então, olha só, essas 2 cartas me dizem muito sobre você finalizar algo para poder ir para uma próxima fase. Isso aqui, o que te mostra? Que a sua escolha vai te levar para uma próxima fase, você vai chegar nessa energia da roda da fortuna no sentido de ir para uma próxima fase, mas você ainda tem a questão de identificar que é o seu desafio, tá? Então, assim, me traz muito essa coisa da finalização. Então, talvez você realmente saia de onde você está, mas precise identificar qual é a oportunidade que você tem para seguir em frente, tá? O que a gente vê aqui? Eu vou falar dessa por último, né? Ela veio junto aqui com o julgamento, mas eu vou falar dessas 2 aqui, ó. Rainha de paus. Rainha de paus é uma energia de decisão. A rainha de paus é uma figura que é muito... ela atrai as coisas, ela não vai atrás das coisas, ela é magnética, ela é uma rainha decidida, né? Ela que escolhe, ela não é escolhida. Ela é líder, tá? Então, o que eu imagino aqui que a gente está falando? A gente falou da carta do julgamento, que é uma grande decisão, do mundo, que é uma grande finalização, e a rainha de paus com esse poder de escolha, tá? Então, talvez a gente falando aqui que talvez você tenha muitas opções, a gente não sabe se em relacionamento ou em trabalho, vai depender aí do teu momento de vida, mas de qualquer forma, é para você avaliar aquilo que faz sentido para você não aceitar pressões externas, né? É uma decisão que é só sua, que fala sobre a sua vida, tá? É a partir das suas experiências, daquilo que você viveu, que você vai julgar o que é melhor, o que é pior para você, tá? Então, eu acredito muito que tá falando dessa coisa externa, não deixa que nada influencie a sua decisão, tá? Porque é uma decisão muito importante. É um encerramento de ciclo, é uma renovação. Então, assim, realmente tem que ser por tua conta e risco, não deixa se influenciar, tá? E aí a gente fala da força, que faz muito sentido nesse contexto. A força é uma carta de você controlar os seus impulsos, né? Uma carta de autocontrole, é uma carta também de autoconhecimento, é uma carta de você saber aquilo que é problemático para você, e saber o seu ponto fraco, digamos assim, você conseguir contornar isso, saber lidar com isso, você lida com as suas esferas internas, né? Então, é uma carta muito de autocontrole. Então, quando a gente vê aqui essas 3 cartas aqui, de você decidir, e você ter que tomar uma grande decisão, você tem que ter muita força para isso. Você tem que se conhecer muito bem para saber aquilo que você tem que fazer.
Então o tarô tá falando assim, as melhores atitudes. Meu, você tem que assim, olhar para você, o que você gosta, o que você quer, qual é o seu sonho. De repente, vamos lá, você tem uma proposta de trabalho no exterior, aí você tá num relacionamento. E agora? O que que você faz? O que que você escolhe? O que que é melhor, o que que é pior? Né? E aí, por exemplo, você tem que levar em consideração a pessoa que tá com você, talvez você tenha, e talvez, ó, você chateie alguém com isso, com a sua escolha, tá vendo? Chegou uma carta aqui de culpa, de pesar, né, de tristeza, por quê? Porque talvez a sua decisão traga algum pesar. Às vezes para você mesmo, com muito pesar, você escolhe isso, porque você vai deixar alguém triste ou alguma coisa para trás, ou você vai escolher e alguém vai se sentir mal com isso, vai se sentir, né, magoado com a sua escolha. Mas acontece, né? Esse exemplo que eu dei, por exemplo, de você se mudar e ter um relacionamento, de repente é teu sonho morar fora. E aí, como é que você vai fazer? Né? Alguém vai sair machucado. Se você escolher ficar, é uma grande decisão, mas você se machuca. Se você escolher ir, é uma grande decisão, você encontra a sua satisfação, a sua completude, a sua realização e magoa alguém. Então, eu entendo que aqui você tem que levar em conta o que você quer. É você finalizando um ciclo, indo para um próximo ciclo de realização que vai te trazer muitas coisas boas. Fala de viagem, inclusive, que foi o exemplo que eu dei, tá? Então você tem que saber que é uma escolha importante, mas que pode trazer algumas mágoas aqui, tá? Pode acontecer isso, tá bom? E pode ser que seja realmente de trabalho, né? Tem um as de ouros aqui como o seu desafio, apesar de ter o copas aqui, o copas está contextualizando, né? A carta mesmo do desafio é o as de ouros, então pode ser realmente uma oportunidade de trabalho, por exemplo, num outro lugar, né? Que você tenha que viajar, mas que sim, é uma grande decisão e que pode chatear. E talvez essa sua confusão seja justamente porque se você escolher ficar, por exemplo, vai ser ruim, você vai ficar com aquele gosto amargo, sabe? De putz, não era isso que eu queria, escolhi isso e não era isso que eu queria, vou repetir um ciclo, vou continuar no mesmo lugar. Ou você escolher expandir, olhar para outros horizontes, você sabe que você vai seguir em frente, né? Só que a escolha de expandir, de seguir em frente, vai te trazer uma chateação ou para você ou para alguém, né? E é aquilo. O seu desafio é saber decidir. Você vai ter que decidir. Ou você se apega a essa pessoa, a essa situação e continua onde você está, ou você aprende a escolher aquilo que te traz satisfação, aquilo que vai te trazer uma oportunidade concreta. Quem vai te ajudar isso é o Rei de Espadas, trazendo clareza. É com essa atitude de Rei de Espadas que você vai conseguir ter a clareza do que escolher, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer mais uma tiragem aqui, que é um conselho, que meio que complementa melhores atitudes aqui, mas ele enriquece aqui a nossa tiragem. Então vamos lá. Um conselho do virginiano. 10 de espadas. Eu tô tirando com outro tarô, mas tudo bem. Esse aqui eu faço normalmente a tiragem de 5 cartas, mas não tem problema. Vamos lá. Eu não vou mudar a tiragem aqui, que a energia foi essa, né? Vamos contextualizar. As de ouros novamente. 5 de paus. E o Papa, o Hierofante. Vamos lá. Tá com outro deck, mas não tem problema, tá? É um tarô, o padrão mesmo, tradicional mesmo, tá? O de Waite, baseado no de Waite. 10 de espadas. Conselho, 10 de espadas. É finalizar um ciclo que não te traz prazer, que não te traz alegria. Ou, pelo contrário, pode estar te trazendo dor e insatisfação na vida, tá? Ele tá te aconselhando a encerrar esse ciclo. Ou seja, ele está te aconselhando a encerrar aquilo que não te traz satisfação. Pode ser que você magoe alguém com isso? Pode ser. E olha só, você vai encerrar para começar um ciclo novo, né? O sol ali iluminando. Vai ser dolorido tomar essa decisão, mas é uma nova oportunidade, tá? É uma nova oportunidade que você vai conseguir concretizar, que vai te trazer esse resultado concreto. E temos o Hierofante, a carta que fala do compromisso, né? A carta que fala da sabedoria também. De repente você está recebendo uma proposta de alguém que você sabe que é uma referência na sua área, sabe? E ele está te dando uma oportunidade, né? Então, nossa, eu vou trabalhar com fulano, eu sempre quis trabalhar com fulano, mas para isso eu vou ter que largar onde eu estou e ir para outro lugar. Encerra esse ciclo, vai atrás do que você quer,
Vai causar conflito? Vai, inclusive interno. Você vai ficar naquela luta interna, vou, não vou, ai meu Deus, agora o que eu faço, tá? Mas é aquilo, o tarot está te aconselhando a você ir atrás da sua realização, finalizar o que quer que esteja prendendo você aqui, você vai finalizar. Então, acredito que esse seja o recado do tarot, tá? O recado é realmente encerre, aproveite essa oportunidade, vá para onde quer que seja essa oportunidade, tá? Ainda que alguém se chateie com isso. Você vai entrar um pouquinho em conflito, vou, não vou, vou, não vou, mas o recado é vá, tá bom? Agora eu pego esse baralho aqui e eu tiro 5 cartas para a gente saber a tendência, a previsão da semana, tá bom? Eu vou tirar, peraí, só um minutinho. Vou tirar para vocês, ó. Carro, As de espadas, nossa, isso aqui com certeza tá falando para você ir. Diabo, morte, cavaleiro de espadas, gente. Olha lá, olha como que casa tudo bonitinho, gente, olha só. Carro, tome as rédeas da sua vida, tome o controle da sua vida. E também fala sobre deslocamento, olha só. Tem essa carta falando sobre deslocamento, essa aqui também fala movimento, né? A sua energia é roda da fortuna, né? O seu melhor atitude é viagem, talvez. Também aqui possa estar falando de deslocamento, né? Então, olha só. O carro é tome a rédea da sua vida, tome controle da sua vida, decida as coisas por você, né? É você que tem o controle da sua vida. Com clareza, né? Você vai conseguir decidir para onde você quer ir, né? Então, é a clareza que te pede aqui no desafio, tá? Você vai conseguir alcançar essa clareza e você vai fazer um corte do que te prende. Diabo é uma carta que fala sobre dependências, né, sobre dependência emocional, financeira, ele fala de culpa, de manipulação, é todo aquele sentimento denso. No bom sentido é atração sexual, né, tem outros vários sentidos, mas aqui a gente está vendo que tem algo que te prende, né, tem algo aqui que faz você não conseguir decidir para onde você quer ir, né, talvez alguém que você vai chatear, uma dúvida que você fica, um conflito interno, tem a dúvida que tem alguma coisa te prendendo, né? Então, o que está mostrando? Que o As de Espadas, que é a carta da clareza, mas também é uma carta que corta, você com clareza vai cortar isso aqui. E olha só que interessante a próxima carta, a morte. A morte é a finalização de algo, né? Também a transformação. Mas olha que interessante, é você com clareza finalizando essa dependência, essa coisa que te prende, você finalizando essa culpa, talvez, de você não se movimentar porque algo vai ficar para trás, né? Então, olha só, você vai tomar as rédeas da sua vida, você vai para onde você quer ir, com clareza você vai tomar essa decisão, vai cortar essa dependência, essa amarra tua aqui, você vai finalizar esse ciclo e vai para onde você quer ir, atingir o seu objetivo. O Cavaleiro de Espadas é um cavaleiro que age com um objetivo, né? Ele vai atrás de um objetivo com determinação, essa carta também é com determinação. E olha que interessante, né? Cartas de indo para algum lugar, você saindo de um lugar e indo para o outro. Então, olha só, você vai finalizar. Aqui também é uma finalização. Ou seja, você não vai repetir esse ciclo. Essa carta aqui, olha só como eu falei lá no começo, a gente entender melhor. Ela não está falando que você está numa energia de repetição de ciclo, muito pelo contrário. Ela está falando numa energia de você passar para o próximo ciclo, passar para a próxima fase, né? Você vai ter o desafio de identificar, né? De se soltar. Olha aqui, ó, ser preso em alguma coisa. Você tem que, com clareza, cortar, ó lá, com clareza, cortar o que te prende, né? Aqui eu acho que estão falando essas cartas umas com as outras, né? Para identificar a sua oportunidade, para você fazer esse deslocamento, tá? Eu tenho quase certeza que está falando que você vai ter que se deslocar, tá? Fazer essa grande decisão com determinação, com força, ainda que chateie alguém, né? E o conselho também, finaliza, aproveita a oportunidade, vai lá, de repente, você vai conhecer alguém da tua área muito foda, que vai te orientar, né? O Papa, né, o Hierofante, ele fala de alguém que te orienta, né? Então, de repente, você vai ter esse encontro, ou você vai se tornar essa pessoa, né? E o 5 de paus ali do teu conflito de ir ou não ir, sempre vai existir, você vai ficar com essa duvidazinha aí, mas o conselho é para você ir, e você vê que a tendência tá confirmando isso, né? Chegou a hora aí de você ir para uma próxima fase da sua vida, né? E o que pode ser? Pode ser trabalho? Pode, mas pode ser de repente assim, ó, você conhecer alguém pela internet e o cara tá falando, vem aqui casar comigo, uma mulher, não sei,
e aí você vai ter que, sei lá, de repente largar seu emprego, e lógico, dá uma puta insegurança isso, né? E se você se der mal tomando essa escolha, né? Mas e se você se der bem, né? Então você vai ter que pensar com clareza para ver aquilo que te traz satisfação, para poder fazer esse deslocamento, e o tarô tá te aconselhando aí, tá? O tarô tá falando vai que vai. Vai que vai dar bom. É isso que ele tá falando. Depois, eu uso esse tarozinho aqui, esse oráculozinho aqui, para tirar um conselho. Eu tô falando em todos os vídeos, esse oráculo é novo para mim, tá? Então eu não tô familiarizada com os significados das cartas, tem um livrinho, mas eu não li, porque eu quero usar ele nas tiragens, mas eu quero aqui junto com vocês tentar identificar qual é o conselho que ele tá passando para você aqui na hora, tá? Na intuição mesmo, vamos lá. Tá bom? Vamos lá. Baleia. Vamos pensar o que a baleia é. Peraí. Baleia. Baleia é um animal muito grande, muito forte. Olha só, a baleia é um animal que vai nas profundezas, né? Ele vai pro fundo do mar. Então, assim, eu acho que aqui tá falando de se conhecer muito bem, o autoconhecimento que você precisa ter de quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, quais são suas vontades, né? O que é aquilo que você realmente quer, sem interferência externa, o que é que você quer? Você tem que se conhecer muito bem para identificar isso, né? A baleia também, ela faz grandes deslocamentos, né? E olha só, a gente está falando de deslocamento aqui, né? Tenho quase certeza que está falando que você vai mudar de lugar, porque a baleia também fala de se deslocar. Ela também é um animal que vai para longe, muda de ambiente, vai para outros mares, né? Outras águas. Ela faz esse deslocamento. Então, eu acredito que o conselho desse oráculo também é isso. Vai, siga em frente, mude seus diários de mares, de águas, né? Vá para outro lugar, ainda que seja distante, mas vá sabendo se esse é o seu desejo. Se conheça muito bem para saber exatamente aquilo que você quer para você, tá? Se essa for a sua vontade, se esse for o seu sonho, o seu desejo, a sua realização, é para lá que você tem que ir, tá bom? Eu acho que casou direitinho aqui o conselho com o restante do tarô. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem interesse em fazer uma tiragem individual, pode me chamar, eu deixei meu contato na descrição do vídeo, tá? E é isso, gente. Até semana que vem, dê um like e se ressoou com você, por favor, comente, tá bom? Para eu poder saber. Então é isso, gente. Até semana que vem.